A cantora brasileira Lexa foi internada com um quadro de pré-eclâmpsia. O repórter Zanviana tem os detalhes e vai conversar com a gente sobre essa complicação da saúde anunciada pela família da cantora, tá? Para muitos Lexa, para muitos Lecha. Então nós vamos apresentar especialmente para vocês. A cantora Lecha, de 29 anos, foi internada em São Paulo após desenvolver um quadro de pré-eclâmpsia. A artista espera Sofia, fruto de seu relacionamento com o cantor Ricardo Viana, de 32 anos. Para preservar a gravidez, Lecha anunciou que desistiu de desfilar como rainha da bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval 2025. A informação foi compartilhada no perfil oficial da artista, que ressaltou que seu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas que no momento priorizará a pequena Sofia, para que tenha a filha em segurança. Léa Cristina Lecha Araújo da Fonseca, mais conhecida como Lecha, é uma cantora, compositora e personalidade da televisão brasileira. Influenciada por músicos na família, a cantora começou sua carreira de forma independente, se apresentando em bailes no Rio de Janeiro, cidade onde nasceu. Aos 19 anos, enquanto cursava matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Lecha foi descoberta por produtores locais e ganhou projeção nacional com seu primeiro single, a canção Posso Ser. O mega hit pop foi lançado em dezembro de 2014. A canção se tornou uma das mais executadas nas rádios brasileiras em 2015. Lecha está grávida de 6 meses e segue internada. Segundo informações da assessoria da artista, o quadro de saúde da bebê é delicado, mas ambos estão estáveis. A cantora fez o anúncio da gravidez em outubro. Ela afirmou que sempre foi um sonho ser mãe e a gravidez foi planejada com o companheiro. Bom, e como a Lecha, tem várias outras mulheres que podem estar passando por esta situação. Quando a gente fala em pré-eclâmpsia, às vezes a gente... Olha o nome, pré-eclâmpsia, mas tem muita gente que vai para o parto e no parto apresenta a situação, o problema. E aí a gente vai querer entender melhor. A gente pediu, convidamos o doutor Arimateia Santos, que é médico obstetra e especialista em gestão de alto risco, para estar aqui no nosso programa, porque a gente queria um profissional com excelência e a especialidade realmente dedicado a esse assunto, para que a gente pudesse levar as melhores informações e esclarecimentos para o nosso público, principalmente para as mulheres que estão assistindo o nosso programa agora, que pretendem ser mães, e para um público que ultimamente vem passando por vários e vários problemas de saúde, para a gente entender melhor. E principalmente mulheres que têm passado por problemas de saúde tão jovens, não é isso? Vamos então agora conversar com o doutor que já se encontra aqui. Doutor, primeiro, muito obrigada. Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez. Não, a primeira vez no nosso programa? A segunda. Segunda vez. E a gente convidou o doutor e a gente fica muito feliz, porque a gente sabe que esse horário é meio complicado para vocês que são profissionais dessa área, porque principalmente obstetra, né? Não tem hora, né, doutor? O dia começa cedo e às vezes é de um dia anterior. Verdade. Doutor, a gente quer entender melhor. Veio essa questão da pré-eclâmpsia com a Lecha, que é uma cantora conhecida do público, e aí a gente aproveita para falar sobre o assunto. Mas é um assunto que não é de hoje, né? E é importante a gente falar com as nossas brasileiras, com as mulheres jovens que aí estão, até porque a gente tem uma preocupação. Segundo informações, afeta entre 5% a 7% das grávidas brasileiras. A idade influencia? Bom, primeiro, bom dia. Bom dia. Eu queria agradecer a presença para estar aqui falando sobre um tema muito importante. Sim, quando a gente fala sobre pré-eclâmpsia, e aí você se referiu à cantora, mas a pré-eclâmpsia é um problema de saúde pública. Não só no Piauí, não só no Brasil, como no mundo. Sim. Você trouxe dados e é justamente isso. A pré-eclâmpsia é a principal causa de morte materna no mundo. E ela não só mata nossas mães, como ela leva muitas gestantes para as unidades de terapia intensiva. Atualmente a gente coordena o Núcleo de Prevenção de Morte Materna, Infantil e Fetal da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. E os números atuais nos mostram que, por exemplo, no ano de 2024 nós tivemos 34 mortes maternas no estado do Piauí. Dessas, 28% foram pelo tema que nós vamos abordar hoje, que é a pré-eclâmpsia.
Além disso, na maternidade Evangelina Rosa, que é a nossa maternidade referência para as patologias da mãe e do neném, por volta de 450 a 500 mulheres procuram e entram na unidade de terapia intensiva. Destas, 67% são por pré-eclâmpsia. Então, o tema abordado hoje é de suma importância. Grande, né? É de suma importância e muito nos preocupa. Os números de mortalidade materna no estado do Piauí vêm diminuindo, muito tem sido feito, né, para diminuir, e a pré-eclâmpsia é, sem dúvida alguma, a nossa maior preocupação. E aí a questão da idade, doutor, isso me interessa muito. A gente tem observado que muitas jovens têm se direcionado à maternidade, muitas meninas, mas muitas mulheres com um pouco mais de idade. A idade vai ter alguma importância nessa questão? A gente precisa entender que ao longo dos anos a mulher ela vem buscando coisas diferentes na sociedade, né? Então hoje a mulher primeiro procura se qualificar, primeiro procura o seu espaço nos ambientes de trabalho, e isso faz com que as mulheres gestem cada vez mais tarde. Com isso, muitas pacientes já entram com algumas patologias que afligem a sociedade em geral, como por exemplo a obesidade. Então, as nossas grávidas, as nossas mulheres estão engravidando acima do peso. Associado a isso, elas já por vezes engravidam com alguma patologia prévia, ou hipertensão ou diabetes. Isso são fatores de risco para a pré-eclâmpsia, sem dúvida alguma. Falando no outro extremo da vida reprodutiva, também a grávidazinha lá na adolescência, ela também nos preocupa do ponto de vista da pré-eclâmpsia. Pois é, sabe por que eu perguntei logo pela questão da idade, doutor? Justamente por causa disso. Porque muitas mulheres, ainda cedo, jovens mulheres, estão com muitos problemas de diabetes. Sem dúvida alguma. Diabetes, que é outro problema. Sim. 11% das mulheres que vão fazer o pré-natal vão desenvolver diabetes gestacional. Isso. Que é um outro problema, e às vezes eles estão junto aí com a pré-eclâmpsia, complicando, e daí essas pacientes que desenvolvem essas patologias, aí é uma mensagem que a gente frisa em deixar, que elas precisam estar sendo acompanhadas num pré-natal de alto risco, com um profissional qualificado, para que a gente faça diagnóstico precoce. Muitas das pacientes a gente consegue, inclusive, se chegam num pré-natal ou mesmo numa consulta pré-concepcional, a gente consegue prevenir a pré-eclâmpsia em até 30%. Que maravilha, né? E naquelas pacientes que já chegam com um quadro antihipertensivo instalado ou desenvolvem uma pré-eclâmpsia, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e minimizar danos, tanto para a mãe como para o neném, porque a pré-eclâmpsia ela não é ruim só para o componente materno, porque a pré-eclâmpsia ela é uma doença de má adaptação placentária. A placenta ela não tem a sua enraizamento na parede uterina acontecendo de forma correta. Então, essa placenta ruim da pré-eclâmpsia, ela causa repercussões para o feto também. Se o neném cresce inadequadamente para aquela idade gestacional, então nós podemos ter repercussões desde pequenas para o feto, como inclusive morte fetal intrauterina. Nossa, doutor, eu ia justamente perguntar o que seria a pré-eclâmpsia, e a gente já entendeu mais ou menos os fatores de risco, mas a gente precisa mostrar mais ainda para o público. Já que a gente fala das jovens que correm um risco da diabetes, e a gente fala de mulheres mais maduras, que falamos da questão da pressão também, porque a questão da pressão influencia muito. Tanto é que durante os 9 meses, algo que é analisado durante todo o pré-natal é justamente a questão da pressão dessa grávida, né? Sem dúvida alguma. A aferição da pressão deve ser uma preocupação importante do pré-natalista, para a gente ver como é que ela se comporta ao longo da gestação. Então, para que vocês entendam, a pré-eclâmpsia era aquela paciente que era normotensa e que por conta da gravidez, após 20 semanas de gravidez, ela abre um quadro de hipertensão e começa, numa grande parcela dos casos, a perder proteína pela urina mais do que o que é fisiológico. E isso causa repercussões deletérias para essa paciente, desde menores, como eu falei, até repercussões a nível de sistema nervoso central, fazendo com que abra um quadro grave da pré-eclâmpsia, que é a eclâmpsia. A paciente começa a apresentar crise convulsiva em decorrência dessa hipertensão.
ela pode apresentar uma outra complicação muito grave também, que é a síndrome HELP, em que ela abre um quadro de insuficiência renal, de insuficiência hepática, tudo por conta desse fenômeno de má adaptação placentária. Mas friso, um pré-natal de qualidade, feito por um obstetra especialista em gestação de alto risco, conduzindo essas pacientes que porventura desenvolvam pré-eclâmpsia, ela é fundamental para que a gente minimize danos, faça diagnóstico precoce e tenha bons resultados, tanto para a mãe como para o neném. Doutor, quando o senhor fala e traz todas estas informações, a gente chega à conclusão de que o primeiro passo seria: vou engravidar. Pensando em engravidar, saber como é que está a saúde dessa mulher no dia a dia antes dessa gravidez. Sem dúvida alguma. A gente fala muito sobre a importância do pré-natal, mas a gente precisa frisar que o ideal seria aquele casal que deseja engravidar, procure o seu médico, o médico ginecologista e obstetra, para uma consulta pré-concepcional. Porque, por exemplo, a obesidade, que é um fator de risco para a pré-eclâmpsia, ela deve ser conduzida e combatida e controlada antes dessa paciente engravidar. Porque a gente tem uma certa limitação em fazer com que essa paciente perca peso já grávida. Então, o ideal é que ela venha numa consulta pré-concepcional, através de uma avaliação multiprofissional, a gente diminua esse peso dessa paciente e prepare ela para engravidar. Eu costumo fazer uma para as minhas pacientes, olha, é como se a gente estivesse se preparando para uma maratona, que são 9 meses. Então, é preciso que a gente prepare o seu organismo para que você receba essa gravidez. Muito bom. Já que a gente está falando dessa pré-eclâmpsia, a gente chama a atenção sobre o que o doutor falou. Então, você quer engravidar, digamos que você esteja obesa, ou que você tenha problema de pressão alta, ou você esteja com diabetes. Qual o primeiro passo que essa pessoa tem que fazer antes de pensar numa gravidez? Por exemplo, ela vai partir para uma gravidez, ela descobriu que está grávida, mas é importante que ela conheça a saúde dela antes, saiba o que está acontecendo, até para engravidar é interessante que emagreça? Sem dúvida alguma. Então, nessa avaliação pré-concepcional, a gente vai ver como é que está o IMC dessa paciente, os níveis pressóricos, fazer uma avaliação de como é que está a glicemia dessa paciente, através da glicemia de jejum, de uma hemoglobina glicada, e diante dessa avaliação laboratorial, nós vamos então começar a trabalhar essa paciente para controles adequados de pressão. Se ela já apresentar um quadro de pressão alta, a gente vai controlar adequadamente essa pressão, fazer com que ela perca peso e controle da glicemia. Com isso, a gente vai ter uma gestação mais saudável. Doutor, relacionado à Lecha, que aparentemente mostra ser uma mulher que está bem, para os olhos da gente, né? Apresentando estar bem. No caso dela, geralmente, é algo que me causa uma curiosidade. O pré-eclâmpsia, ele pode acontecer no momento que ela estiver deitadinha na cama para ter o bebê? Pode. A pré-eclâmpsia, ela se manifesta após 20 semanas, iniciando um quadro de hipertensão, ou muitas vezes a paciente só abre o quadro de hipertensão quando está se aproximando o parto, ou muitas pacientes que estavam com níveis pressóricos ali limítrofes, mas controlados, e durante o parto, por conta de todas as alterações no parto normal ou mesmo na cesariana, ela pode abrir um quadro de hipertensão. E uma parcela menor ainda das pacientes podem desenvolver a hipertensão nos primeiros dias de puerpério. Ou seja, ela apresentou a pressão controlada durante a gravidez no parto e o pós-parto é que ela apresenta a hipertensão. Então, nós precisamos de uma avaliação pré-concepcional para as mulheres, de um pré-natal adequado e de um acompanhamento no puerpério, porque não é só pelo fato dessa paciente ter parido que a gente deve baixar a nossa guarda, a nossa atenção para essa paciente. A avaliação puerperal, ela é fundamental, a gente trabalha muito isso com as nossas pacientes. Então, a nossa atenção tem que ser também naquele momento do puerpério, porque ali ela vai apresentar demandas como, por exemplo, a amamentação. A amamentação é um motivo de sobrecarga para essa mãe, né? Então, a gente sabe que muitas pacientes, nós temos a nossa
que foi conquistada com o passar dos anos, a licença maternidade, para justamente que essa paciente tenha, né, tempo para amamentar o seu neném e ter o seu acompanhamento médico nesse período também. Doutor, por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu já vi casos de que a pessoa passou a gestação inteira muito bem e quando chegou na hora de ter o parto, ela só veio apresentar a eclâmpsia depois. Sim. Por isso que quando entra a palavra pré-eclâmpsia, a gente quer entender melhor e o senhor deu as boas explicações aqui, que pode acontecer logo depois do parto. Então Sim. tem que existir esse acompanhamento. O aparecimento da pressão alta pode acontecer durante a gestação, no intraparto e numa parcela menor, obviamente, no puerpério, que seriam aqueles dias seguidos do parto dessa paciente. Doutor, como é feito o acompanhamento pós o pré-eclâmpsia? Como é que vocês vão cuidar dessa mulher? O que ela pode sentir depois que ela descobre? Bom, com o aumento da pressão, e aí eu queria deixar para todas as pacientes que estão me assistindo, que estão em gestante, é preciso que elas atentem para os seguintes sintomas. Então, uma paciente que está em casa e do nada começa com dor de cabeça, dor nos olhos, né? Com aquela cefaleia, começa a apontar pontos brilhantes na sua visão borrada. Se ela tiver a oportunidade de medir essa pressão e essa pressão estiver alta, acima de 14/9, o que nós recomendamos é que ela procure imediatamente uma unidade de urgência, uma maternidade, para que ela seja conduzida adequadamente, porque ela pode estar com o que nós chamamos de eminência de eclâmpsia. E aí essa paciente precisa estar no hospital para ser conduzida adequadamente, porque senão ela pode apresentar o que nós chamamos de eclâmpsia, que é a crise convulsiva, e isso pode trazer transtornos importantes e até a morte dessa paciente. Doutor, uma curiosidade, essa mulher que vai para essa gestação, que vai para esse parto, o parto, no caso do pré-eclâmpsia, já descobriu que ela corre esse risco. Esse parto pode ser feito normal? Pode. A paciente com pré-eclâmpsia não necessariamente deve ter o seu parto terminado por cesariana. Isso é uma sensação que a população leiga tem de que toda paciente que tem pré-eclâmpsia deve ter o seu parto cesariana. Isso é um mito. Nós precisamos individualizar o caso, tem que ver caso a caso, sim, tentar controlar essa pressão e a partir daí essa paciente pode sim ter o seu parto normal, após uma avaliação também do neném. Então o ideal é que se avalie caso a caso para que a indicação da via do parto seja melhor e mais segura para aquela paciente. Doutor, uma primeira gravidez ou uma segunda gravidez pode acontecer, por exemplo, da primeira não ter tido pré-eclâmpsia e a segunda ter ou vice-versa? Pode. Agora, aquela paciente que teve na primeira gravidez um quadro de pré-eclâmpsia, se ela gestar novamente, ela é uma paciente de risco para desenvolver também a pré-eclâmpsia na gestação atual. Então, a história obstétrica dessa paciente, ela faz com que, inclusive, a gente separe se ela é de alto ou baixo risco para desenvolver pré-eclâmpsia. Nossa. Doutor, quando a gente fala de pressão alta, só vai ter pré-eclâmpsia a mulher que tem a pressão alta ou aquela mulher que tem problemas de pressão baixa ou que muitas vezes tem alguns sintomas de enxaqueca também correm o risco de ter pré-eclâmpsia? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não. A paciente que desenvolve pré-eclâmpsia, nós podemos ter naquela paciente que tem a pressão normal, ou até aquela que as pessoas consideram que seja um pouco mais baixa, e ela pode sim desenvolver a pré-eclâmpsia se ela tiver outros fatores de risco. Existe também uma questão genética, as pacientes que têm na história familiar, né, pacientes com uma família que desenvolve pré-eclâmpsia, ela também pode desenvolver a pré-eclâmpsia. Então, o ideal é que a gente avalie todas essas pacientes e ao longo da gestação a gente monitore adequadamente e com qualidade a pressão dessa paciente. Doutor, o risco é maior para a mãe, ou para o bebê, ou para ambos? Para ambos. Por quê? Porque o neném depende da mãe. E se a paciente com pré-eclâmpsia tem uma placenta inadequada, ela é ruim para ambos. A nossa atenção, e isso é uma característica da minha especialidade obstetrícia,
é a única especialidade que nós temos, no mínimo, 2 pacientes. Porque a paciente que tem gravidez gemelar, ela é de risco para desenvolver pré-eclâmpsia também. Pronto, o senhor é especialista em gestação de risco. E aí o que chama bastante atenção é que a gente ouve falar que o risco seria maior para a mãe. Geralmente a gente ouve dizer que as mães partem e os filhos muitas vezes ficam. Sim, às vezes você tem um caso de morte materna, mas a pré-eclâmpsia, ela afeta tanto o componente materno como o neném. Doutor, quando o senhor fala assim que pode ser algo, de uma certa forma, chama atenção para o lado genético também, a gente chama atenção também para o homem e para a mulher juntos nessa gestação, porque assim, aquele bebê que ali está, nada tem a ver com o bebê. O senhor fala que os dois estão correndo o mesmo risco, mas, por exemplo, nessa gestação, se na família do homem existiu a mãe, a tia, a avó, enfim, familiares que também tiveram problema de pré-eclâmpsia, vai afetar na vida dessa grávida? Ou não? É mais direcionado à família da gestante? É mais direcionado para a família da gestante. Né? Nós temos vários fatores que influenciam. A pré-eclâmpsia é uma doença muito curiosa, em que a medicina há muito tempo estuda essa patologia e ela continua a afetar as nossas mães e os nossos nenéns. Por isso é que ela é motivo de linhas de pesquisa, é a minha linha de pesquisa, eu sou professor universitário na Universidade Federal do Piauí, então lá nós estudamos a pré-eclâmpsia e as suas repercussões em unidade de terapia intensiva. Isso é o que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso consultório, a gente faz especificamente gestação de alto risco e a pré-eclâmpsia é o carro-chefe, é o que mais leva as pacientes aos ambulatórios de gestação de alto risco, é o que mais mata a mãe e é o que mais leva nossas mães para as unidades de terapia intensiva. Doutor, para a gente encerrar essa conversa, eu queria que o senhor pudesse falar sobre o lado mais curioso da pré-eclâmpsia nos últimos anos. O que o senhor tem percebido, principalmente no comportamento das mulheres que aí estão? Bom, em termos de número, a gente fala e sempre frisa que é uma gestação de alto risco, mas o objetivo nosso aqui não é trazer medo para a população, é trazer informação de boa qualidade. Isso é fundamental. Então, ao longo dos anos, no estado do Piauí, nós vemos experimentando, através de medidas públicas, aí eu falo de sistema de saúde público, como no privado, mas falando especificamente do serviço público, uma atenção, né, principalmente pelo governo atual, de diminuir esses números de morte materna, tanto é que foi criado essa coordenação de prevenção de morte materna infantil e fetal. Então, a gente vem experimentando uma diminuição desses números, mas ela ainda nos preocupa. Então, é importante que nós temos pré-natal de qualidade, em que nas grandes cidades, e é isso que a gente está fazendo, instituindo ambulatório de pré-natal de alto risco, para que a gente consiga trazer essa paciente e minimizar, fazer diagnóstico precoce para que tenhamos melhores resultados, tanto maternos como fetais. Eu repito, em todas as minhas falas, seja na academia, seja no meu consultório, uma mulher não precisa perder a sua vida por conta simplesmente do seu desejo de ser mãe. Faça a sua consulta pré-concepcional, a sua consulta pré-natal adequada, controle o seu peso, confie no seu médico que você vai ter bons resultados. Muito bom, doutor. Por isso que a gente trouxe o senhor aqui, porque a gente queria levar esses esclarecimentos todos e avisar para o público, para as mulheres que aí estão, o pré-natal é essencial. Através do pré-natal você pode evitar pré-eclâmpsia. Sem dúvida alguma. Nós podemos prevenir a pré-eclâmpsia em até 30% das vezes, quando essa paciente chega precocemente no nosso pré-natal, com reposição de algumas vitaminas, com o uso do ácido acetil salicílico para aquelas pacientes de alto risco e para aquelas que já chegam com um quadro instalado. Nós podemos controlar essa pressão e minimizar esses danos que essa tão famigerada doença pode causar, tanto para a mãe como para o seu neném, porque é o grande objetivo do bom obstetra, é a gente entregar um filho saudável para a sua mãe. Muito bom, doutor, eu quero agradecer pela sua presença. Se faltou ainda alguma informação que o senhor queira levar para esse público, a gente chama atenção até para esse mês de janeiro, a saúde mental, menos estresse,
ter uma gravidez mais tranquila, né? Tanto o esposo como a esposa, o marido, a mulher, como também os familiares. Levar uma gravidez mais tranquila, tanto a mulher que está gestante, como também quem está próximo, né? Sem dúvida alguma. Você falou aí na questão dos maridos, é importante que os maridos estejam presentes também lá na consulta pré-natal, né? Ele é fundamental, porque através de uma consulta pré-natal em que a gente vai estabelecer essa boa relação médico-paciente e fazer com que durante o parto essa família confie no seu profissional para que ele dê a melhor assistência possível. Verdade, tudo vai ser maravilhoso. Então, muito obrigada ao doutor. Doutor Arimateia, quem quiser entrar em contato com o senhor, como é que faz? Tem um Instagram? Sim, nós temos a Clínica Femme, pode nos procurar, ela está disponível no Instagram, marque a sua consulta que a gente vai ter o maior prazer em atendê-la. Doutor, a gente fica muito feliz, desde já agradecer por ser esse especialista em gestão de alto risco. Eu acho que é muito importante lembrar que dentro do nosso estado nós temos os melhores profissionais. Agradeço a sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade de estar falando com um tema que é muito caro para mim, que é a pré-eclâmpsia.